Glórias a Deus. Testar o áudio aqui, amados, para ver se está tudo ok. Eu acho que está tudo ok aqui. Amém. Meus amados, paz do Senhor Jesus, ontem nós tentamos transmitir o ensino da palavra, mas infelizmente deu problema no áudio, não conseguia transmitir o áudio, só ia o vídeo, né? Por 3 vezes eu tentei e enfim, tive que cancelar, tentar resolver o problema, por isso eu marquei para transmitir hoje o ensino da palavra, tá? Então, paz do Senhor para todos mais uma vez, que Deus os abençoe grandemente. O nosso momento de ensino da palavra é todas as sextas a partir das 18h30, tá? Hoje está sendo realizado no sábado por conta da dificuldade que eu tive na transmissão de ontem, mas continua sendo todas as sextas a partir das 18h30, tá bom? Nós estamos na nossa maratona apocalíptica, nós estamos interpretando o livro do Apocalipse, estamos agora entrando no capítulo de número 4 do Apocalipse, tá? Nós acabamos de sair da epístola, né, às 7 igrejas da Ásia, e hoje nós já iniciaremos aqui a leitura do capítulo 4, vamos ler o verso de número 1 e verso de número 2, para que nós então venhamos dar seguimento à interpretação, tá? O verso de número 1 e verso de número 2, no capítulo de número 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. No capítulo de número 4, nós estaremos trazendo aqui aquilo que João teve como experiência ao adentrar no céu. Tá? O texto diz que ele foi levado em espírito e ele adentrou no céu. Quando ele entra, ele se depara com um ambiente diferente do ambiente que ele se encontrava anteriormente. E ele começa a descrever o ambiente, ele descreve aquilo que ele via no ambiente. No caso, ele viu um assentado sobre o trono, ele viu os 4 seres viventes, ele viu os 24 anciãos. Então ele começa a descrever tudo aquilo. Então o capítulo de número 4 se resume numa descrição daquilo que João está vendo ali no céu, tá? Então ele entra, passa pela porta, ele entra no céu e tudo aquilo que ele está vendo ele começa a descrever. Então o capítulo de número 4 ele se resume em uma descrição, tá ok? Aqui no caso João ele vai começar a descrever a visão do trono de Deus, tá? Então ele diz, depois dessas coisas, no verso que nós já lemos, né? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então João ele estava onde? Ele estava na ilha de Patmos. Ali o Senhor, em visão, apareceu para ele. Ele viu 7 castiçais, viu, né, no meio dos 7 castiçais, ele viu as 7 estrelas na mão, né, do Senhor Jesus, que apareceu para ele. E Jesus começa a falar com João e começa a falar para João, olha, escreve a igreja de todas as igrejas da Ásia, né? Escreve a igreja de Éfeso, escreve a igreja de Esmirna, escreve a igreja de Tiatira, Sardes, enfim. Ele vai ditando a carta e João vai escrevendo. Depois de tudo isso, uma porta aparece aberta no céu. Então João ele passa por essa porta e ele então agora sai do ambiente que ele estava, que era na ilha de Patmos, e entra no ambiente celestial, que seria o reino dos céus. Ele estava na ilha de Patmos e ele tem a visão, estando na ilha de Patmos, de Jesus, os 7 castiçais e tudo mais. Quando abre a porta no céu, João ele entra, passa por aquela porta, só que espiritualmente. Então, fisicamente, João continua na ilha de Patmos, mas o ambiente para ele espiritualmente da visão muda, tá ok? Então ele diz, depois destas coisas, que são estas coisas? Tudo aquilo que aconteceu até o capítulo de número 4, tá? Que João viu lá Jesus no meio dos 7 castiçais, né, as estrelas na mão, na destra dele, enfim, depois destas coisas, aí ele diz, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu.
Então, aí João, o texto continua. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo, disse, sobe aqui. Que voz que era essa? A primeira voz. Qual era a primeira voz? A voz do próprio Jesus, tá? Que ditou para ele todas as cartas para que ele escrevesse ali as 7 igrejas da Ásia. Disse, sobe aqui. Então chamou ele para passar por aquela porta, tá? Então Jesus, ele chama ele sobe, passa por aquela porta, e aí o texto se segue. Ó, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. Como eu disse e repito, depois de tudo aquilo que foi dito até o presente momento, tá ok? Então já é pro futuro aqui, né? Aí o texto continua. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. Como eu disse, repito, arrebatado em espírito. João não foi levado fisicamente ao céu. E ele foi arrebatado em espírito. O seu corpo físico continuou lá na ilha de Patmos. Mas espiritualmente falando, João estava agora no reino celestial, tá? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí vem a seguinte pergunta: quem era esse que estava assentado sobre o trono? Quando João ele ouve a primeira voz, a voz como de trombeta, e ele vê o ser lá, né, nós trouxemos aqui toda a descrição, ali no meio dos 7 candeeiros, é notório que ali é Jesus. O próprio texto diz, é Jesus Cristo. Só que quando Jesus chama João para entrar no céu e ele passa pela porta, ele não vê mais Jesus. Ali quem ele está vendo é o próprio Deus. Então este assentado sobre o trono é o próprio Deus Pai, tá? Não é Jesus Cristo, é o próprio Deus. E como que nós entendemos isso? Aí a gente tem que andar um pouco em Apocalipse, tá? Ó, no verso de número, lá no capítulo 5, o verso de número 1, a gente vai chegar lá ainda, mas eu estou pulando para lá para a gente entender que é o próprio Deus, tá? Lá está escrito assim, ó, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, é a mesma pessoa que é sentada sobre o trono, tá ok? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A gente vai falar sobre isso, que é este livro, tá? Não é agora, a gente não está no capítulo 5 ainda, a gente está no 4, tá bom? Mas aqui está se referindo que ele viu aquele que estava sentado sobre o trono, que é quem? O próprio Deus, eu disse, eu vou provar que é o próprio Deus. E na mão dele tinha o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí se nós formos lá para o verso 6 e 7, diz assim, ó, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Então note que João ele já faz uma diferença entre aquele que estava sentado sobre o trono e o cordeiro. Então no meio do trono tinha o quê? 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por sobre a terra. Aí o verso número 7, né? E veio e tomou o livro. Quem veio? O cordeiro. E tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, alguém foi e tomou o livro de alguém que estava sobre o trono. Quem que foi e tomou o livro? É só ler o verso que nós lemos. O cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Então ele foi e tomou o livro daquele que estava sobre o trono. Quem estava sobre o trono? O próprio Deus. Não existe ninguém sentado em trono senão Deus, né? Fora que os 24 anciãos, que a gente vai falar sobre isso, mas o trono mesmo originalmente pertence a Deus, tá? Então o cordeiro foi e tomou o livro daquele que estava sobre o trono. Então note que neste texto que nós trouxemos aqui, claramente traz uma distinção entre aquele que toma o livro e aquele que entrega o livro. Então quem toma o livro é o cordeiro. Quem? Jesus Cristo é o cordeiro. E quem estava sobre o trono? O próprio Deus. Então quando João ele entra no céu, ele vê alguém sentado sobre o trono, este alguém é o próprio Deus. Aí João ele tem essa visão e ele tenta descrever o que ele está vendo, tá? Com palavras humanas, tá? E aí nós já entramos no verso de número 3, vamos ler até o verso de número 5 do capítulo 4 de Apocalipse, tá? Então até aqui nós lemos o verso de número 1 e o verso de número 2. Agora vamos ler o verso de número 3, o 4 e o 5. Ó. E o que estava sentado
se referindo àquele que estava sobre o trono, tá? Era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões. Alguma tradução vai falar raios e relâmpagos, tá? E vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós fizemos então agora a leitura do 3 ao 5. Então do 1 ao 2 é uma descrição do trono de Deus. Aqui do verso 3, 4 e 5, nós temos uma descrição do aspecto de Deus, da aparência dele e do ambiente em que João se encontrava, tá? Como eu disse e repito, o capítulo de número 4 de Apocalipse é uma descrição da experiência que João tem ao adentrar no reino celestial. João nunca entrou ali, tá? É algo novo para ele. E o que ele faz é tentar descrever, e obviamente com palavras humanas. Por isso que o verso de número 3 diz: e o que estava sentado, é o próprio Deus, tá? Era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. Não tem como nós colocarmos a pedra jaspe e a pedra sardônica como um simbolismo espiritual para expressar alguma coisa em relação a Deus. Porque o que ocorre aqui não é nada relatado a João. É o que João compreende segundo aquilo que ele está vendo. Tá? Jesus não disse para ele, né, nem o próprio Deus, que era semelhante à pedra jaspe sardônica. Não, é uma concepção, uma interpretação do próprio João. Então João vê Deus, que é algo sobrenatural, espiritual, totalmente fora da realidade humana, que não existe palavras humanas para descrever. E o que João faz na sua humilde ignorância, né, humana? Descrever com palavras humanas, segundo ele tinha conhecimento do dia a dia ali, da onde ele vivia e tudo mais, o conhecimento da época dele. Então ele descreve que era semelhante a uma pedra jaspe sardônica. Se outra pessoa na nossa época tivesse essa mesma visão, ia se referir de uma outra maneira, utilizando outras coisas. Por quê? Porque não tem como descrever Deus. E as palavras humanas, por mais que a gente tente utilizar palavras humanas para descrever Deus, é impossível. Então João está fazendo uma referência de acordo com aquilo que ele viu e entendia sobre as coisas da sua época. Falou, para mim parecia jaspe e sardônica, tá? Então o jaspe, o sardônico, por exemplo, são pedras que ele tem uma coloração, né? Acho que sardônica e o jaspe, eles têm uma coloração avermelhada. Dependendo da qualidade da pedra, ela ainda muda a coloração. É difícil falar que quando João viu, qual era a cor, né, daquele aspecto de Deus, tá? Mas aparentemente seria isso, tá? Então o que está acontecendo aqui é um ser humano finito tentando descrever a glória de um ser infinito. É a criatura tentando descrever a aparência do Criador. É impossível, tá? Descrever. Mas ele tentou. E é isso daqui que ele escreveu. Então, não vamos pegar lá, não, porque a pedra sardônica simboliza isso, ou já se... Não existe, eu acho que nenhum escatológico que interpreta essas pedras como algo espiritual. Na verdade, o paganismo utilizava essas pedras com cunho espiritual, né? E ainda hoje existem, né? Cresce que essas pedras têm propriedades de cura, mística e tal, mas não tem nada a ver com isso daqui, tá? Então a gente não pode confundir. Então o verso número 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E ainda ele diz, né, para concluir este verso número 3. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então seria basicamente um arco, parecendo um arco-íris. Aqui é o arco celeste, se refere ao arco-íris que nós conhecemos. Que estava sobre ele. Estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então, basicamente, ele está vendo um arco-íris sobre ele de tom esverdeado. Seria isso. Inclusive, eu pus no grupo da igreja ontem uma imagem, tá, daquilo que João estava vendo. Então, você vai ver lá na imagem alguém assentado sobre o trono, de cor um pouco avermelhada,
um arco celeste sobre o trono, né, que seria basicamente um arco-íris de tom esverdeado. Você vai ver ali a cadeira dos 24 anciãos, os 4 seres viventes. Aquela imagem é uma referência daquilo que João estava vendo, tá? Então quem viu no grupo lá no Facebook da igreja, quem não viu, dá uma olhadinha lá depois, eu coloquei ontem. Então só para você ter uma ideia daquilo que João estava vendo, tá bom? E verso número 4 então agora. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então João vê alguém sentado sobre o trono, que é o próprio Deus, como eu já disse, já expliquei e provei que é o próprio Deus, e ele começa a descrever agora o ambiente. Então ele faz uma descrição daquele que está sobre o trono, do trono de Deus, só que em volta do trono tinha 24 tronos e 24 anciãos. Aí ele começa a descrever então esse ambiente, tá? E ele disse que havia 24 tronos e 24 anciãos. Esses 24 anciãos estavam o quê? Vestidos de vestes brancas, que simboliza pureza, santidade, como a gente já sabe, e estavam com coroas de ouro sobre a cabeça, que obviamente está arremetendo em governo, em reino, né? Em reinar, em governar. Esses 24 anciãos, eles são caracterizados simbolicamente os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus Cristo, tá? Inclusive, Jesus ele fez uma promessa aos apóstolos lá em Mateus 19, 28, dizendo que eles reinariam, que eles se assentariam, né, sobre o trono, eles se assentariam sobre 12 tronos. Lembrando que Judas Iscariotes ele perdeu seu apostolado, se cumprindo aquilo que havia sido profetizado por Davi lá em Salmos. Matias, então, ele toma posse do apostolado que agora estava livre, né, ali, só tinha 11 apóstolos. Então, se cumprindo aquilo que havia sido dito lá no Antigo Testamento, Matias, então, ele assume o apostolado de Judas Iscariotes. Então, nós temos 12 apóstolos novamente. E Jesus disse que os 12 apóstolos dele herdaria 12 tronos. Então, 12 tronos aqui seria dos 12 patriarcas ali da tribo de Israel, e os 12 outros 12 tronos, então 12 mais 12, 24, óbvio, seria dos 12 apóstolos, tá? Existem algumas correntes que acham que são 12 anjos que ajudam a governar, mas não existe nada na Bíblia, nenhuma base de que anjo seria chamado para governar ou ser um ajudante em governar a terra, os povos e tal. Não existe isso na Bíblia, não existe em nenhum lugar da Bíblia isso, tá? Então isso é uma inferência de alguns. Mas a força maior é de que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas das 12 tribos. Para isso existe base bíblica. Foi o que eu mencionei aqui em Mateus 19, verso de número 28. Tá? Verso de número 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Meus amados, eu já disse isso anteriormente, repito, quando se fala de 7 Espíritos de Deus, não está dizendo que Deus tem 7 Espíritos, nem que o Espírito Santo é dividido em 7 partes, e que o Espírito Santo, na verdade, são 7 Espíritos Santos. Não. Lembrando, o livro do Apocalipse é um livro de figuras, de símbolos, tá? E o 7, na cultura deles, simbolizava a perfeição. Então, quando fala 7 Espíritos de Deus, o povo da época, na hora, entendia que está se referindo à perfeição do Espírito do Senhor, né? Que o Espírito Santo ele é perfeito, tá? Então, é um número da perfeição, que para ele simbolizava a perfeição. Aqui, inclusive, no verso de número 5, ainda diz, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. É uma característica interessante que João ele tem ali, tá? Então, ele não só vê o trono de Deus,
e os 24 anciãos ali em volta do trono. Mas ele ouve, e ele ouviu e percebeu, obviamente, né, que existia ali relâmpagos, e ele ouviu trovões, e ouviu vozes. Este relâmpagos, trovões e vozes, para nós, simples leitor da Bíblia Sagrada, talvez soa uma coisa estranha e difícil de entender. Para o povo da época, que estava mais inserido no contexto bíblico, né, que aprendia muito a respeito ali do judaísmo e das leis, das antigas escrituras, que para nós é Antigo Testamento, para eles não existia isso, né, Antigo e Novo, inclusive na época nem existia Novo Testamento, né? Então, para eles era mais fácil de entender. Por quê? Porque para quem conhece o Antigo Testamento, sabe que quando se fala de relâmpagos, trovões e vozes, isso é uma referência lá ao que ocorre lá em Êxodo, capítulo 19, verso de número 16, que é inclusive ali reforçado em Hebreus, capítulo 12, verso 18 e 21, tá? Então essa é uma referência à presença de Deus no Sinai, porque quando Deus descia no Sinai, justamente ali tinha relâmpagos, tinha trovões, tinha raios e tinha, obviamente, a voz de Deus, tá? Então, o povo de Israel da época, ali do Sinai, eles presenciaram isso, ali no Sinai. Então, Moisés, né, que nós cremos que ele escreveu o livro de Êxodo, ele descreve isso, que havia ali trovões, havia relâmpagos e, obviamente, a voz de Deus que Moisés ouvia ali, tá bom? É justamente isso que João está vendo lá no céu. Ou seja, o que está sendo passado aqui para o povo, né, que ia ter este livro como leitura corrente ali naquela época, e até inclusive para nós, é que esse é o mesmo Deus lá do Sinai, é o Deus que tirou eles do Egito, é o mesmo Deus, tá? O mesmo Deus que levou eles pelo deserto, que deu a terra prometida a eles, é o mesmo Deus. Aqui está se referindo à presença de Deus do Sinai, é o mesmo Deus, tá? Então, eles lendo isso, eles já entendiam, sabia do que se referia, já fazia toda essa ligação, sem ter que alguém ficar explicando para eles, igual nos nossos dias hoje, né? A gente tem que explicar porque nós não somos da mesma época, estávamos no mesmo contexto deles e tal, então é normal, nós temos que explicar e entender. Para eles não, eles já entendiam isso claramente, tá? E o verso de número 5, né, que nós lemos, né? Deixa eu voltar aqui no verso de número 5. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, obviamente, como eu já disse, se refere ao Espírito Santo. Então aqui quando diz 7 lâmpadas de fogo, inclusive lá na imagem que eu coloquei lá no Facebook, aí no Facebook da igreja, tem um candeeiro, né, na frente do trono ali, que seria uma referência a isso que João está vendo, tá? 7 lâmpadas. Então ali tem um candeeiro, o castiçal, o candelabro, né, que com 7 hastes, que é a menorá ali no Antigo Testamento. Então nós vemos isso, que biblicamente refere-se ao Espírito Santo, tá? Amados, não significa que o Espírito Santo ele é um candeeiro, tá? Não significa isso. Nós que cremos na Trindade, nós sabemos que o Espírito Santo é um ser pessoal, assim como o Deus Pai, assim como Jesus, o Filho, né? O Cristo, é um ser pessoal. Embora na Bíblia nunca ninguém viu, né, o Espírito Santo, eles já viram Deus, igual João está vendo aqui, assentado no trono e tal. Jesus Cristo, obviamente, como João também viu Jesus Cristo ali, né, eu já descrevi ali com vestes compridas, um cinto de ouro no peito, cabelos brancos, né, que João já descreveu. E só que o Espírito Santo não se vê, né, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nunca ninguém descreveu. Eu vi o Espírito Santo de Deus com vestes compridas, com coroa de ouro, não existe, né? Aí a única descrição que nós temos aqui da aparência, entre aspas, né, que seria aqui uma figura, é o candeeiro. Então não significa que o Espírito Santo ele tem a aparência de um candeeiro, tá? É apenas uma figura de linguagem. Então tudo isso tem uma representatividade, tá ok? Nos textos, inclusive, que a gente vai ler, não vai dar tempo da gente entrar hoje, nos textos posteriores, ainda vai descrever os 4 seres viventes,
ali diante do trono, a aparência dos 4 seres viventes, vai falar de um mar de cristal, ou mar de vidro diante do trono, a gente vai tratar sobre isso também. Então são todas descrições simbólicas que caracterizam coisas espirituais, tá? Então, o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, tá? Por mais que ninguém descreva ele como um ser pessoal aparente, mas ele é um ser pessoal também. Então, quando fala os 7 Espíritos de Deus, como eu disse e repito, para a gente concluir, e aí está se referindo à perfeição, 7, perfeição, número da perfeição. E o candeeiro aqui, 7 hastes, menorá, né, é um símbolo do Espírito Santo. Amém? Aí no próximo ensino, então, amados, nós damos continuidade para a gente concluir o capítulo número 4, para a gente entrar ao capítulo número 5. Lembrando que nós o capítulo número 4, resumidamente falando, é uma descrição de tudo aquilo que João está vendo no céu. Ele adentrou, passou pela porta. A primeira coisa que ele bateu o olho ali e viu, ele começa a descrever. O ser ali é sobre o trono, que é o próprio Deus, os 24 seres, 24 anciãos, os 4 seres viventes, a aparência do trono, o que tinha diante do trono, o candeeiro, que simboliza o Espírito Santo de Deus, enfim, e tudo isso, tá bom? Aí nós damos continuidade então no próximo ensino. Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos grandemente, peço perdão por não ter conseguido transmitir ontem por conta de falhas técnicas, mas tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo, abençoe teus filhos, teus servos, grandemente. Dê do teu livramento para cada lar, cada família, nos ajude para que possamos estar firmes na tua vontade. Que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado, Senhor. E que possamos estar firmes na tua vontade, ó Deus, firmes no teu querer, para o dia do arrebatamento, para a tua glória, Senhor. Que Deus abençoe a todos grandemente. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos nós juntos possamos dizer amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe até sexta que vem, às 18h30. Amém? Fica na paz.